E que dia está sendo esse dia 26 de outubro de 2025, né, pessoal? Que dia para a esquerda, que dia para a democracia, que dia para o Brasil, porque para a extrema direita e para os bolsonaristas, com certeza está no top 10 de piores dias do ano. Para começar esse vídeo, eu já queria mostrar logo de cara para vocês o editorial que acaba de explodir na revista Veja, está viralizando e tirando a paciência dos bolsonaristas. Vários bolsonaristas, políticos bolsonaristas já vieram a públicos revoltados com esse editorial da revista Veja, que relata apenas o óbvio: Trump abandonando Jair Bolsonaro e dando ao governo brasileiro um novo lema: o que Bolsonaro estraga, Lula conserta. Essa matéria já foi divulgada para milhões de pessoas, viralizou na internet trazendo detalhes do que aconteceu na reunião, a reunião que foi elogiada por ambos os presidentes, inclusive tem postagem oficial de Donald Trump e também feita pela Casa Branca, pela conta oficial da Casa Branca, o presidente Lula também seguindo a mesma linha e elogiando o grande encontro que teve, um encontro produtivo para negociação entre Brasil e Estados Unidos. E eu queria mostrar para vocês, pessoal, esse trecho que se refere a essa imagem que vocês estão vendo aí dos dois presidentes bem à vontade, um ao lado do outro. E o trecho em questão diz o seguinte: a imagem dos dois presidentes vale mais do que 1000 postagens da família Bolsonaro buscando desesperadamente algum sinal de que não foi esquecida. Foi o Eduardo Bolsonaro que ajudou a recuperar a popularidade de Lula. Lembrou a elite econômica que a família tem compromisso apenas com seus interesses. Desmobilizou as mobilizações contra a condenação do pai e intimidou o surgimento de Tarcísio de Freitas como candidato da extrema-direita, da direita diz aqui na matéria. Mesmo que o governo não consiga um bom acordo com essas negociações com Donald Trump, Lula já tem o que precisava para disparar nas eleições, disparar na campanha eleitoral de 2026. A verdade é que Trump era a única esperança de Jair Bolsonaro em manter alguma relevância internacional, apesar da condenação de 27 anos de cadeia pela tentativa de golpe de Estado. Mas acabou. A matéria traz aqui que não apenas Trump desistiu de Bolsonaro, como o governo Lula ganhou um novo lema: o que Bolsonaro estraga, Lula conserta. E lema mais que adequado a tudo que Lula vem fazendo nos últimos anos, desde que retornou à presidência da República. Vocês concordam? Vai deixando seu like, pessoal. Se inscreva aqui no canal se você for novo. Se quiser colaborar de forma financeira, o Pix esse que está aqui em cima. Agradeço a todos que estão ajudando. Mas é importantíssimo que você deixe seu like. E eu queria mostrar para vocês, pessoal, uma foto que viralizou mostrando a imponência do presidente Lula e como ele não se intimidou, em nenhum momento esteve sempre tranquilo ao lado de Donald Trump. A foto que aqui foi compartilhada, como vocês podem ver, mostra aqui claramente que Lula é o mais tranquilo nessa reunião. Vocês podem ver pela imagem aí. E o Lázaro deixa aqui o questionamento. A foto é clara. Quem é o patrão nessa foto? Reparem na tranquilidade do presidente Lula. E aquele negócio, né, pessoal? Por isso que estão viralizando as tags nas redes sociais nesse momento. Brasil soberano, Lula líder mundial, Lula orgulho do Brasil. É por causa disso que vocês viram no dia de hoje. E para piorar ainda mais a situação dos gados bolsonaristas, pessoal, saiu mais essa notícia dessa vez pelo Estadão para deixar os gados alienados chorando. Trump quis saber quanto tempo Lula ficou preso, isso aqui dos bastidores da reunião, tá? E disse que o presidente foi perseguido, se compadecendo da perseguição que o presidente sofreu por parte da Operação Lava Jato. Mais uma notícia triste na cabeça dos gados. E o Abraham Weintraub, ex-ministro de Bolsonaro, lembra? Aquele que foi descartado pelo bolsonarismo, que ficou revoltado com o Jair Bolsonaro, fez uma postagem aqui que viralizou e eu concordo com o que ele disse. Olha só. Mais 72 horas e eles inventam outra mentira para enganar os otários. Essa postagem está viralizando, pessoal, porque a internet brasileira não perdoa a atual situação que os gados estão. Eles estão sendo achincalhados, viraram piada nacional nesse momento. E a CNN trouxe a informação de que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que o presidente Lula abriu caminho para que a lei Magnitsky caia. Segundo os ministros, essa reunião do presidente Lula com Donald Trump isolou de vez o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então, hoje a percepção é de que existe uma porta aberta, existe uma margem para uma revogação das sanções que foram aplicadas a ministros do Supremo e que dizem respeito não só à Lei Magnitsky, que foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa,
mas também a suspensão de vistos, né, de ministros da corte, de alguns de seus familiares e também de ministros aqui do próprio governo federal. Então, se entende que esse é um primeiro passo para que essas sanções possam ser revistas, possam cair, né, e que isso possa acontecer a partir dessa abertura das negociações que ficou acordada aí entre os presidentes Lula e Donald Trump. A atuação do STF era um dos motivos lá atrás para Donald Trump aplicar as tarifas aqui ao Brasil. Passado esse tempo, essa avaliação de que o STF virou um problema secundário para Trump, ela vem diante do fato de que esses gestos de Trump em relação ao Brasil, se dispondo ali a conversar com Lula, os dois presidentes colocando seus intermediários primeiro para conversar e agora efetivamente aí nesse tete-a-tete, isso aconteceu depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do Supremo. Então, se realmente Trump estivesse preocupado com a alegação de perseguição política do STF, a condenação de Bolsonaro seria um agravante para essa reunião, né? Poderia azedar o clima, e não azedou. Pelo contrário, acabou que isso não teve nenhum impacto ou não foi capaz de frear essa intenção, né, dos dois presidentes de se encontrarem e discutirem a situação hoje. É isso, pessoal. Concordo com o que foi dito aí pela análise da CNN, trazendo mais uma vez o fato do poder de negociação, poder de persuasão que o presidente Lula tem perante a todos os líderes mundiais. Abrindo agora caminho para a revogação dessa lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes e sua esposa e também a suspensão de vistos dos ministros da Suprema Corte. E outro que também não gostou nada desse protagonismo, desse dia histórico para a esquerda e péssimo dia para os bolsonaristas foi Carlos Bolsonaro, que apareceu revoltado. Carlos Bolsonaro foi indignado às suas redes sociais e disse o seguinte: deve ser a terceira reunião e os caras que atacam diretamente Trump se fazem de idiotas para enganar outros idiotas. Ou seja, dizendo que a mídia brasileira e os jornalistas estão criando uma narrativa para dizer que a reunião foi boa. Olha só, e ele continua: para a organização ficar como está é positivo. O plano de dominação segue. É a mesma narrativa que está sendo utilizada por Paulo Figueiredo, por Eduardo Bolsonaro, de que as negociações pelo fim do tarifaço não foram finalizadas hoje. Mas é óbvio, as negociações apenas começaram. Ele achou que realmente iria acabar hoje na Malásia? Ele fala isso para enganar os próprios gados, os eleitores que acreditam nele, dizendo basicamente que não estão tendo avanço das negociações. Mas como não estão tendo avanços, o presidente Lula hoje esteve cara a cara com Donald Trump, coisa que Eduardo Bolsonaro todo esse tempo lá nos Estados Unidos não conseguiu fazer. E aí o cara vem com essa narrativa de que o diálogo não está avançando? É cada uma que a gente tem que ouvir, né, pessoal? Pode chorar que o choro é livre. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês. Saiu a música do encontro de Lula com Trump. Brasil, meu Brasil soberano, pois entrou pelo cano, bananinha tá possesso. No Brasil com Lula lá não tem gringo que vai mandar. O Brasil não dá valor pra patriotário traidor. Brasil, Brasil, o cafezinho lá tá caro. O Trump e o Lula se acertaram. Agora é o fim do Bolsonaro. Nosso Brasil lindo em primeiro. É o meu Brasil brasileiro. Tchau 03 presepeiro. Brasil, Brasil, pro mito é o fim. Sensacional, né, pessoal? Eu queria saber a opinião de vocês a respeito das notícias abordadas aqui. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, seu comentário para engajar, sem compartilhar o vídeo. Compartilhe, se possível, nos seus grupos do WhatsApp. Logo mais eu volto com mais notícias. Um abraço a todos, pessoal, e até mais.